Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui e falar um pouco do Profiletras. Agradeço a Lindinalva, com quem fiz amizade durante esses 2 anos e 2 meses que passei como coordenadora do Profiletras. Agradeço ao professor Gerson e toda a comissão organizadora do evento. Então, eu já fui apresentada, vou dizer apenas o título do meu trabalho. O meu trabalho está dividido em 2 partes. A primeira, falando um pouco da minha experiência no Profiletras, e a segunda, falando da literatura no ensino fundamental, mostrando a importância da literatura para as crianças, para os alunos do ensino fundamental, especialmente para os alunos do Profiletras, que são professores do ensino fundamental. E também eu estou no Profiletras desde o princípio. O princípio, quando nós começamos lá na Universidade Federal do Pará, e no Brasil, com turmas, né? E, então, eu vou falar um pouco dessa experiência e, em seguida, falar da importância do ensino da literatura no ensino fundamental. Então, o Profiletras e a importância do texto literário na disciplina Língua Portuguesa do ensino fundamental. Na presente exposição, objetivamos refletir sobre a importância do texto literário na disciplina Língua Portuguesa do ensino fundamental, tomando por base a nossa própria experiência no mestrado profissional em Letras em Rede Nacional, Profiletras, na sua unidade associada à Universidade Federal do Pará, campus de Belém, bem como a partir dos parâmetros curriculares nacionais, PSNs, da referida disciplina, que é de 1998, e de estudiosos estudo das pesquisadoras de leitura do Brasil, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, além de estudos literários do teórico belga Antoine Campagnon e do brasileiro Antônio Cândido. Então, eu pego esses autores para a gente repensar um pouco a literatura, né? O Profiletras, então, oferece a área de concentração Linguagem e Letramentos, com as seguintes linhas de pesquisa. 1, Teoria da Linguagem e Ensino. 2, Leitura e Produção Textual, Diversidade Social e Práticas Docentes. Trata de um mestrado com 2 anos de duração, contendo 10 disciplinas, que a Áustria já falou, que nós, desde o princípio, achamos que eram muitas, né? Então, houve uma discussão, vários fóruns, nós discutimos isso, e é uma questão mesmo de fórum do próprio Profiletras. O curso foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, com vistas a qualificar na rede pública docentes de língua portuguesa do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, no intuito de melhorar a educação no Brasil. Então, desde o princípio, esse curso ele foi pensado para do 6º ao 9º ano. Não foi pensado para os primeiros anos. E essa crítica que a Áustria fez. Mas, assim, os editais todos, desde que começou, do 6º ao 9º ano. E pensando na melhoria do ensino, né? Porque os professores do ensino fundamental, como só podem fazer a seleção de acesso os profissionais das letras, então é só para quem trabalha de 5º ao 9º ano, 8º ano, que é o 6º, atualmente 6º ao 9º ano. Hoje, o Profiletras dispõe um total de 49 unidades de ensino, incluindo as das universidades federais e estaduais, e institutos federais de educação. A gente tem também Instituto Federal de Educação no Profiletras. A região norte possui 5 universidades credenciadas, o FAC, Unifespa, o FOPA, o FPA e o UFT, entre as quais a UFPA foi uma das primeiras a se credenciar no programa no início da sua implantação, e a do Tocantins também. A nossa representante regional, que depois eu vou falar, né? Ela está também desde o princípio, antes de começar, já estava produzindo material, regimentos e vários documentos do curso. Então, o programa
O programa Profiletras possui a coordenação nacional instalada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, em Natal, tendo à frente a professora Maria da Penha Casado Alves, como a coordenadora nacional, né? E Neuza Salim Miranda, coordenadora adjunta, que mora em Juiz de Fora, ela da Federal de Juiz de Fora. Existe também um conselho gestor. No conselho gestor, um representante de cada região. A atual conselheira da região norte é a professora Luísa Helena, que está presente aqui, né, que também trabalhamos juntas desde o momento que eu entrei como coordenadora. Ela é da Universidade Federal do Tocantins, do campus de Araguaína. Nossa trajetória no Profileta, da UFPA, começou com a adesão do programa em 1º de janeiro de 2012. Posteriormente, fomos convidadas a ministrar a disciplina Literatura e Ensino, e é dela que eu vou falar também, dessa disciplina Literatura e Ensino, porque foi nela que eu fiz vários trabalhos com alunos e tenho uma experiência para falar para vocês. É uma disciplina optativa. Ela não é uma disciplina obrigatória, mas é obrigatória, como já disseram, porque quem não faz não pode terminar o curso. E, no período das produções das emendas, das disciplinas do Profiletras, que foram todas elaboradas em conjunto com os docentes do programa, quando contávamos apenas com 39 unidades associadas, estivemos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para, juntamente com a professora Ana Crélia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenar o grupo de professores que fizeram as emendas dessa disciplina. Eu participei como coordenadora, né? E, posteriormente, eu ministrei a disciplina para a turma de 2013, turma 2014 e turma 2015 da UFPA. Também a UFPA, de 15 a 20, também na UFPA, de 15 de maio de 2015 a 12 de setembro de 2017, fomos coordenadora do Profiletras. Quando entramos em contato com dissertações produzidas, então, não só lá da minha instituição, mas eu fui para participar de bancas e também eu avaliei as dissertações em Juiz de Fora, no Congresso Nacional de Letras, de Literatura. Então, eu participei do grupo que também avaliou em Juiz de Fora, no Congresso Nacional, as dissertações, 2 de cada estado que tinha, que fizeram na área de literatura. Então, tudo isso, né, nós podemos dizer que estive junto lá com uma professora da Bahia, a professora Alvânia Almeida Santos, que veio da Bahia, eu do Pará, e nós avaliamos esses textos. Assistimos às apresentações e discutimos lá com os alunos. Então, no que tange às remencionadas pesquisadoras brasileiras da leitura, em particular do texto literário Regina Zilba e Marisa Lajolo, destacamos que elas publicaram, nos anos da década de 80, livros nos quais demonstram que a obra literária, enquanto criação artística, não era trabalhada nas escolas públicas do Brasil, né? Elas fizeram um trabalho e demonstram isso de forma adequada. Quer dizer, eles vão para lá, mas não são trabalhados. Falamos bem entendido a respeito de uma atividade realizada de maneira que os educandos desenvolvessem a necessária prática de leitura literária, com seus decorrentes benefícios, e não a respeito de um trabalho que apenas servia como pretexto para estudar outros saberes. Então, algo que eu pude perceber nesse trabalho que nós fizemos, com 3 turmas do Profiletras, avaliando livros didáticos, nós percebemos que ocorre a mesma coisa. Algo que foi visto em 1980 continua sendo feito da mesma forma, né? Então, é o seguinte: os livros didáticos são feitos, eles trazem muitos textos literários, mas não para os alunos lerem para discutir o texto literário, apenas para tirar pronome, tirar verbo. Então, pega um poema do Fernando Pessoa
e manda tirar pronome. Assim, os textos são fragmentados. Então, nós fomos vendo os problemas, né? Isso foi muito bom para os alunos, para mim também, que pude ver, porque eu fui professora do ensino fundamental nos anos 90, e eu vi que estava do mesmo jeito, quer dizer, não mudou. Então, as coisas continuam como eram antes, né? Então, algo que eu posso pensar aqui é que, como dissemos, consideramos também os parâmetros curriculares, publicado em 98, 10 anos após os livros da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman. E, lá nos parâmetros, o que a gente pode verificar é que as suas autoras discutem a obra literária e fazem assim, um trabalho dizendo que é importante o texto literário, mas, quando nós vamos para os textos, quando nós pegamos livros e nos próprios parâmetros, a gente percebe... Eu vou ler um trechinho do texto dos parâmetros e depois eu vou falar daquilo que nós pensamos a respeito disso. Então, nos parâmetros, diz o seguinte: o texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia, que nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua. E é um texto mais longo, mas, assim, algo que a gente vê que as escritoras dos parâmetros, elas reconhecem a importância do texto literário. Só que, quando a gente vai para mais adiante, lendo os parâmetros, a gente observa o seguinte: as elaboradoras dos PCNs ainda apresentam uma espécie de tabela. Nessa tabela, elas põem logo no início, que é para estudar conto, romance, poesia, tal, né? Mas o que nós pensamos depois é que, embora as autoras chamem atenção para as especificidades dos textos literários e reconheçam a importância na educação, para a educação, né, das crianças, dos adolescentes, não propõem práticas de leituras diferenciadas daquilo que vem sendo feito nas escolas brasileiras antes dos PCNs. Então, é a mesma coisa. É ler sempre com pragmatismo. Hoje, uma professora, eu fui para uma sessão temática de manhã, e uma professora falou daquilo que a gente discutiu muito lá com as nossas turmas, em Belém, que é um pragmatismo, um utilitarismo. Tudo tem que fazer alguma coisa. Nada, a leitura, sempre o aluno tem que ler. Após a leitura, ele tem que escrever um poema, ele tem que escrever um conto, ele tem que fazer alguma coisa com aquela leitura que ele fez. Então, a gente vê que como é que um professor quer que uma pessoa que não é poeta vai fazer um poema, vai fazer um conto, e, às vezes, ler um trecho, um dia, para ele fazer tudo isso. Então, são coisas que a gente discorda, não é? Então, em face do que acabamos de expor, é que passamos agora a abordar a questão inicialmente já anunciada no título da nossa exposição, qual seja o Prof. Letras e a importância do texto literário na disciplina Língua Portuguesa. Quantos minutos eu tenho, Lisnalva? Eu estou terminando também, mas eu quero saber. Quanto? Uns 10? Enquanto professora de leitura e ensino, no mestrado Prof. Letras da UFPA, em 3 períodos, como eu já falei, né, nós avaliamos livros didáticos e desenvolvemos trabalhos na citada disciplina para observar, né, de que modo esse texto estava no livro didático, como era ensinado, e nós percebemos que as respostas vêm todas prontas. Então, se põe quando não é para tirar alguma coisa de língua portuguesa, já vem tudo fechado. Então, que cor é a roupa da personagem tal? O que a personagem fulano de tal come? Então, são coisas que o aluno não vai aprender com isso. Tudo é uma interpretação do texto. Então, o que nós
pensamos e nós estamos propondo lá no Prof. Letras, e uma coisa assim que eu estou muito feliz, porque eu sou uma defensora do Prof. Letras, sabe? Mesmo com todos os problemas que possam ter, é um programa que, assim, que veio para os professores do ensino fundamental, que precisam fazer um mestrado, que precisam estudar. Nós ficamos muito chateados, porque agora eles têm que estar em sala de aula, porque a gente queria que eles fossem liberados de sala para ficar só estudando, não é? Que é muito melhor, muito mais tranquilo, mas, mesmo assim, com todos os problemas, retiraram a bolsa deles agora, dessa última turma, mas assim, é importante o curso para que esse professor retorne à universidade e possa estudar novamente. Não é? Então, o que a gente vai, o que nós pensamos? Né? Desenvolvemos trabalho na citada disciplina com a elevação do livro didático, né? E percebemos, né, a permanência daquilo que foi falado nos anos 80, a permanência disso no texto, e essa coleção também, a coleção do livro didático, que vem, os professores nos diziam que, muitas vezes, eles nem escolhem. Então, vai lá para a escola dizendo, temos livro aqui. Então, vem 11 livros, já tudo certinho, lá do MEC, aí os professores escolhem um, depois, no final, nem é aquele que eles escolheram. Então, mas o que é que nós vamos, o que é que nós estamos pensando para que mude um pouco essa visão pragmática da literatura, essa literatura que é ossificada lá, que o aluno não aprende, que ele não tem interesse porque tudo tem que fazer alguma coisa, não é para ele pensar, né? Então, o que a gente quer é que ele leia e pense sobre aquilo que ele lê. Então, segundo todos os estudiosos de literatura, professores, teóricos, historiadores, críticos de textos literários, estudar literatura é ler as obras, é ler os contos, o poema, o romance, e discutir sobre eles. Né? É isso que é estudar literatura. Não é estudar a história da literatura, não é estudar quem publicou o livro, não é estudar o nome dos livros, mas é ler as obras. Parece muito simples, né? Mas não é. Não é. Tendo em vista que, nessa perspectiva, o professor de língua portuguesa do ensino fundamental deve ser também um leitor de literatura, para que ele possa ensinar bem, ele precisa ser um leitor. E, muitas vezes, a gente percebe que muitos dos nossos alunos de letras, eles, às vezes, começam a ler na própria universidade, por causa do curso. Né? Então, para possibilitar aos alunos que leiam e discutam também, né? Ou seja, que manifestem seus pensamentos, suas opiniões, informações a respeito do texto lido, parte essencial da leitura de um texto literário. Se você lê um texto literário e não discute sobre ele, e você vai tirar outras coisas que não sejam aquilo que ele traz, não é? Ou eu volto nessa sessão de hoje que nós assistimos mais 8 apresentações de literatura, olha, tanta coisa que saiu lá. Falaram de política, falaram de doenças, falaram de luto, falaram de amor, falaram de morte. Então, a literatura, ela traz tudo isso. Ela mexe com as emoções das pessoas. Mexer com as emoções é importante para uma criança. Quando ela lê, que, às vezes, o professor nem imagina o que ela está pensando, né? Mas ela está pensando algo. E o Antônio Cândido nos diz que, embora a gente não saiba o que ela faz conosco, mas ela nos equilibra. E é necessário que os professores de língua portuguesa ensinem literatura para essas crianças, para esses alunos, porque algo que nós podemos perceber já naquilo que nós fizemos, nos trabalhos que nós fizemos, que os alunos que ficaram lendo um ano, ao final, eles estavam escrevendo melhor, eles estavam lendo melhor, eles estavam compreendendo melhor e estavam escrevendo melhor, sem que eles pedissem para eles fazerem isso logo após a leitura. Então, algo que nós podemos pensar, né? Eu vou
estou finalizando aqui meu texto, mas eu vou trazer um texto do Compagnon, que ele diz o seguinte, né, que para formar leitores, né, a gente quer formar leitor, mas a gente não deixa ele ler. Então, a gente quer formar o leitor, mas quando ele lê, ele não fala da leitura que ele lê. Ele vai falar de outra coisa, que não tem muito a ver com aquele texto lido. Então, para formar leitores, a partir de um conceito caro para nós da literatura, é a experiência estética. Essa experiência estética é você ler as obras. Sem ela, o leitor não consegue perceber as especificidades da obra literária, que, de acordo com o Compagnon, desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia, mais que os outros discursos filosóficos, sociológicos, psicológicos, porque ele traz, porque ela faz, né, obra literária, apelo às emoções e à empatia. Então, nesse sentido, né, que a literatura ela é importante para nós, para as crianças e para todos, né? Então, por isso, é necessário, na formação continuada do professor de língua portuguesa, do ensino fundamental, o estudo da literatura, para que ele possa reler obras, pensar novas formas metodológicas que possam ser essenciais na sua prática docente. Então, quando ele lê, ele vai começar a pensar e ele vai encontrar um caminho para ensinar essa literatura. Isto porque todos sabemos que, para se ensinar a mediar o estudo do texto literário no ensino fundamental, é necessário que o professor também seja um leitor das obras literárias. Quero terminar minha exposição pensando no que nos ensinou Antônio Cândido, que nos deixou há pouco tempo, né, no artigo O Direito à Literatura, de 1995, quando refletia sobre os direitos humanos. E incluiu a literatura como um dos bens. Ele pega uma palavra, né, de um estudioso da economia e falou em bem incompressíveis, ou seja, aquele que faz parte da nossa Constituição, aquele que não pode ser retirado de nós. Porque, segundo Antônio Cândido, nós, todos os dias, pensamos, sonhamos acordados. Assim como o alimento é importante para nós, o alimento, não é? O sono, temos que dormir, a literatura também. Ela é importante porque nós, de alguma forma, ela está dentro de nós. Nós devaneamos, né? E, então, ele vai dizer o seguinte, vou ler um trechinho dele. Nas nossas sociedades, do Antônio Cândido, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou os que ela considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso, é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita, a que os poderes sugerem, a que nasce dos movimentos de negação do Estado de coisa predominante. Então, isso é importante. Quer dizer, a literatura nasce, pode ter uma literatura a favor de governo, mas tem uma que é contra. E a gente vê, na maioria das vezes, né, os bons textos são contra um sistema de poder que a gente vê e a gente encontra lá nos textos. Por nossa experiência com a leitura de textos literários, acreditamos que, por meio da literatura, os alunos do ensino fundamental melhoram a sua escrita, a sua leitura, a compreensão do mundo e deles próprios e podem se tornar cidadãos mais críticos de uma sociedade tão injusta como é a nossa. Acreditamos também que a formação continuada dos docentes do ensino fundamental, do mestrado Prof. Letras, é importante para a melhoria do ensino no Brasil.
Por isso, vimos, desde que entramos no referido curso, discutindo várias questões pertinentes a essa modalidade de ensino, entre elas, a importância do ensino do texto literário no mestrado profissional em letras em rede nacional. Muito obrigada.